Boa noite, meu nome é Alexandre Lauzide, eu sou o fundador da Rede Brasil UFO em Recife, a maior rede de ufologia do norte e do nordeste do Brasil. Bem-vindos todos ao nosso canal e em parceria com a UFO Piauí nós estamos fazendo esta live hoje à noite, também com a doutora Mônica de Medeiros, e nós tivemos ontem a presença da ilustre Margarete Áquila. Essas lives estão gravadas no canal do YouTube da UFO Piauí, que eu peço a todos que estão aqui nos assistindo para entrarem no canal e ver as palestras que nós já fizemos com a Margarete Áquila, com o Sebastião também, e hoje com a doutora Mônica de Medeiros. Né? Doutora Mônica de Medeiros é formada pela Unicamp, com fellowship da Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos. É médium, mestra reikiana, escritora, palestrante, fundadora da Casa do Consolador, na cidade de São Paulo, com importante obra social. Abduzida desde os 5 anos e é kardecista. Com vocês, por gentileza, dê boas-vindas à nossa amiga, doutora Mônica de Medeiros. Boa noite, amigos. Estou aqui contemplando mais um belíssimo pôr de sol outonal e como são bonitos os pôr de sol outonais, né? Eu moro perto da serra do litoral de São Paulo, de Santos, e a gente vê bem de cima o sol se pondo. Então é um espetáculo, né? E a gente gostaria de conversar. Esse evento, para quem não sabe, ele está sendo feito para levantarmos cestas básicas para os nossos irmãos do Nordeste. É uma obra que o Crispim faz, muito séria, e o Lauzide ajuda também, né? É por isso que a gente está engajado. E quem puder ajudar, por favor, porque existe muita gente já em situação de miséria, não é? E se nós pudermos compartilhar o que temos, é claro que muito menos gente vai sofrer, e se nós entendermos que o único caminho que salva a humanidade é a fraternidade, então a gente é capaz de superar toda esta marola grande, né, que se está formando aí desde outubro, novembro do ano passado. Bom, meus amigos, esse é um pedido que eu faço a vocês, quem puder, então, ajudar pelo canal do YouTube, entre em contato com o Crispim ali nas mensagens, né, nos comentários, ajude, por favor, se você puder ajudar, né, claro, se você puder ajudar, ajude, compartilhe aquilo que você pode ajudar, porque nós temos irmãos em situações bem mais difíceis, não é, e oxalá toda a humanidade não venha a ter que passar pela miséria para entender que fora da fraternidade não há salvação. E esse é exatamente um gancho interessante, porque a gente escolheu um tema para falarmos com vocês sobre o que podemos aprender com civilizações mais adiantadas, né? Mas qual é o critério que se usa para dizer que uma civilização é mais adiantada do que outra? É um critério científico? É um critério espiritual? É um critério ético? É um critério moral? É um critério político, geofísico, econômico? Qual é o critério, né? O respeito à biologia planetária, a ecobiologia, e é bioética. Então, nós temos aqui na Terra um trabalho muito interessante que categoriza o grau de desenvolvimento de uma civilização pela energia, pelo que ele consegue, pelo que aquela energia consegue, aquela civilização consegue obter energia, se ela é sustentável ou não, se ela é solar ou não. E nós, hoje, na Terra, estamos numa parte bem mais baixa dessa escala, feita por nós mesmos, humanos, porque nós não temos ainda condições de utilizar energias que se reciclem, energias que não destruam o meio ambiente, ou a energia sustentável, né? Então, é muito interessante esse ponto de vista, quando a gente tem contato com as civilizações de outros mundos, né, eu tenho esse contato desde os 5 anos, dos 5 aos 13, eu fui algumas vezes para as naves, em abdução, em corpo físico ou em projeção astral, ou desdobramento, né, desdobramento e projeção astral é a mesma coisa, e quando eu ia em corpo físico, eram realizados exames realmente no meu corpo físico, e quando eu ia em desdobramento, a gente tinha outro tipo de atividade, nós éramos, por exemplo,
treinados, e quando eu digo nós, porque haviam outras crianças humanas e crianças híbridas com humanos, não é? Crianças híbridas, portanto, e nós éramos treinados para desenvolvermos atividades em que não havia competição alguma. Tinha que ter um movimento sinérgico, para que nós pudéssemos vencer, todos tinham que trabalhar para o mesmo fim. E todos ali eram líderes, todas as crianças eram líderes. Então, tinha que aprender a ouvir, né? E a gente foi trabalhando junto, e talvez essa assim, tenha sido uma das principais causas de eu ter escolhido cirurgia, porque na cirurgia você aprende a trabalhar em equipe. Se você não trabalhar em equipe, você não opera, né? Ninguém opera sozinho. Mas, acima de tudo, a cirurgia ensina que se você for o melhor médico, o grande cirurgião, estiver no melhor hospital, aquele cuja infraestrutura física te garanta toda a segurança e aparelhamento necessário para que você bem faça a cirurgia. Se você não tiver um anestesista, você não consegue fazer a cirurgia. Como é que você vai cortar uma pessoa que está sentindo dor? Se você tiver o anestesista e não tiver o auxiliar que abre o campo para você realizar a cirurgia de uma forma precisa e rápida, você não consegue operar, você vai ter mais dificuldades. Se você tiver os dois colegas médicos e você não tiver a circulante de sala que coloca o material que você precisa para que você possa realizar a cirurgia, você não opera. Se você tiver tudo isso e não tiver a senhora da limpeza que deixa a sala em condições de uso, você não opera, porque você não vai esquecer o paciente de ter uma infecção. Se você tiver tudo isso e não tiver o pessoal da manutenção que mantém todos os aparelhos necessários funcionando, você não opera. Se você não tiver a enfermagem que prepara a paciente para o centro cirúrgico, você não opera. Se você não tiver o pessoal do almoxarifado, do dispensário, fazendo o papel deles, encomendando material, passando a medicação, você não opera. Se você tiver tudo isso e não tiver a recepção, você não opera. E se você tiver tudo isso, padrão ouro, e não tiver o paciente, não tem razão de nada disso existir. Então, o questionamento que nós temos é qual é a base para eu dizer que uma civilização é avançada ou não. Se a gente tiver uma base científica, apenas científica, nós vamos estar dizendo que quanto maior for a evolução científica de uma civilização, mais avançada ela é em relação às outras congêneres, né? Então, o Hermes Trismegisto falou isso milhares de anos antes de Jesus, assim como é em cima, é embaixo. Vocês lembram dessa frase do Hermes Trismegisto? E ele, quando ele falou essa frase, foi de uma coisa extraordinária, né? Porque tanto nos coloca dentro do que a gente chama de nós somos fractais de Deus, né? Tanto nos coloca neste diapasão, e nós realmente somos fractais de Deus, como também nos faz pensar e projetar o que é no universo é em cada planeta. O planeta é um fractal do universo, né? Cada galáxia é um universo em si. Então, é importante que a gente entenda que na Terra, vamos analisar na Terra, os países mais evoluídos tecnologicamente, tecnologia de ponta, são referências morais? Alguns são. Todos são? Não. Não é? A gente vê desmandos aí em países que comandam a ponta do desenvolvimento tecnológico da Terra, que mandam pessoas para fora da Terra, tem satélite, nave indo para Marte, mas não são referências morais. Então, a tecnologia sozinha não é indicativo de se uma raça é ou não cientificamente evoluída, avançada. Vamos então analisar o aspecto espiritual. Será que uma raça que tenha conhecimento de Deus, ou fonte criadora, como os ETs chamam, que tenha uma unidade espiritual em todo o planeta, não havendo brigas, minha religião é melhor que a sua, essa religião só tem Satanás, aquela religião de pessoas massificadas. Será que um planeta que tem uma religião única, e é um planeta, portanto, espiritualizado, ele é mais avançado do que um planeta que não tenha uma religião única? E será que isso é suficiente para dizer que uma civilização é mais avançada? Será que a gente pode, então, dizer que planetas que têm leis que são obedecidas, morais, éticas, é o mais avançado, e ele não tem evolução tecnológica, ele não tem
nem contato espiritual, porque existem muitos planetas que não têm nem este conhecimento espiritual, não é? Segundo os extraterrestres nos dizem, e isso é muito próprio do mundo de cada planeta. Será, gente, será que isoladamente todos estes parâmetros refletem uma civilização avançada? Não. Na verdade, nós temos aí, se pensarmos em tecnologia, nós temos seres que dominam a viagem espacial, dominam a velocidade de dobra, sabem andar pelos buracos de minhoca, mas são seres moralmente rudimentares. São seres ainda muito atrasados. E isso está provado nas abduções não éticas, né? Que no início, quando começaram a se fazer os estudos na ufologia moderna, através da hipnose de abduzidos, era um show de horrores, né? Os abduzidos gritavam, xingavam, ficavam desesperados. E a gente sabe que era assim. Então, percebam, né, que a evolução tecnológica não é diretamente proporcional à evolução ética-moral. Moral e ética é a mesma coisa? Não, não é. A ética é o que é certo em termos de universo. A moral, a gente adequa de acordo com a cultura. Por exemplo, o araquiri, gente, essa aqui é a Bárbara, minha gatinha, que está carente hoje da mãe. O araquiri, que é o suicídio para os nossos irmãos do Oriente, ele é culturalmente aceito, é um ato de coragem, né? E não é encarado como suicídio. Para nós ocidentais, o suicídio não é um ato de coragem, né? E muito embora você tenha que ter uma coragem danada para tirar a sua própria vida, porque o instinto de sobrevivência, ele fala muito alto, não é? Não é verdade? A gente pica o dedo, se puxa a mão, é um reflexo. Então, é claro que a gente tem que entender, não pode dizer que o suicídio não seja um ato de coragem, mas ele não é culturalmente aceito como o harakiri é para os nossos irmãos orientais, os japoneses. Então, a moral é relativa à cultura e a ética é algo universal. A ética sempre vai visar o bem maior. A ética sempre vai visar o certo, mesmo que para nós não seja certo. Naquele momento, fazer o certo nos prejudique. Esse é o ponto-chave para nós dizermos que uma civilização tem avanço ou não. Então, o parâmetro que os nossos amigos de outros planetas passam para nós, para dizerem, analisando uma civilização, ela tem que ter evolução tecnológica, em qual sentido? Não depredação da natureza, respeito aos demais seres que habitam, não há atividade canibalística prejudicando a energia do planeta ou a bioflora planetária, não há qualquer tipo de competição acirrada entre unidades do planeta, o que a gente aqui chama de país, eles chamam de unidades do planeta, né? E pelo que eles falam, a maioria dos planetas são federações, né? Com países independentes, mas é um governo mundial único. Existe uma regência, mas é em tipo federativo, quer dizer, cada planeta é autônomo, mas existe uma federação que comanda tudo, né? Mas além de, então, você ter uma evolução, a tecnologia é a evolução científica, bioética, com respeito à bioflora, não é? A fauna e a flora planetária, você construir as suas moradas, as suas cidades, os seus países, sem violentar a natureza, quer dizer, é sinergia, existe uma sinergia entre a raça dominante, os hominais, que podem ser de várias raças, e o próprio planeta. Além dele, há um desenvolvimento espiritual, onde os seres daquele planeta podem até ter religião, gente. Não pensem que todo ET não tem religião. Pode até ter religião, mas a religião é libertária. A religião é um ligar os membros daquela civilização à fonte criadora. É assim que eles encaram. Não há competição,
A mediunidade é expandida em todos, existe mediunidade e paranormalidade, qual que é a diferença? Tanto a mediunidade quanto a paranormalidade são orgânicas, fisiológicas e DNAs dependentes, todas, tanto uma quanto a outra. A mediunidade, o médium, ele é um intermediário entre as outras dimensões, da quarta para cima, e o mundo físico, que é a terceira dimensão, onde a gente hoje habita, não é? Quando estamos no nosso corpo físico, quando estamos encarnados, onde nós habitamos, a terceira dimensão. Então, o médium sempre vai necessitar do concurso de um outro ser, sendo este ser um desencarnado. Já na paranormalidade, o paranormal independe de um outro operador. Ele realiza o fenômeno. Então, por exemplo, clarividência. Eu tenho a capacidade de você ver a multidimensionalidade. Clarividência. O paranormal é clarividente. Ele não precisa da intervenção de um operador desencarnado para ver alguma coisa, no tempo ou no espaço. Já o médium é um vidente, porque ele precisa da participação de um operador desencarnado para poder ver. Então, alguém tem que entrar na frequência vibratória deste médium, em que a mediunidade dele alcança para que ele possa ver o plano extrafísico. Nestes mundos mais evoluídos, onde a espiritualidade é expandida, porque há uma expansão da consciência, a paranormalidade e a mediunidade são diretamente proporcionais ao grau de expansão de consciência. Então, nós aqui da Terra, nós temos pessoas com mediunidade ostensiva ou mediunidade tarefa, é sinônimo uma coisa da outra, mas a maioria das pessoas, ainda que seja uma faculdade orgânica, não manifestam a mediunidade ostensiva, não tem a tarefa mediúnica. Por quê? Porque não escolheram ter antes de nascer. E muitos têm e não querem, não partem para o trabalho ativo, porque não se sentem confortáveis com isso. Não cabe aqui qualquer julgamento, porque cada um sabe o sapato que veste no pé. Então, o que a gente tem que entender, né? Nós aqui não temos, existe paranormais? Existe, principalmente nesses jovens, nessas crianças que nós temos hoje, que já vêm com uma abertura, né, energética muito grande. Mas nós não somos paranormais. Temos a capacidade de desenvolver paranormalidade? Sim. Por quê? Porque ela é orgânica, ela está aqui dentro, eu posso desenvolver, mas ela está obliterada na humanidade. Vocês já imaginaram? Pensem bem, vocês já imaginaram nós com poder paranormal? De telecinesia, por exemplo, mover objetos? Primeiro que não precisava mais controle remoto, né? Porque com a mente a gente acessava tudo. Mas, assim, o que eu vejo de pior, né, seria realmente a nossa reação quando a gente fica zangado. Vocês já pensaram quando você fica zangado, sendo paranormal, o que você pode provocar no outro? Então, em raças que são ainda imaturas, como é o nosso caso, civilizações imaturas, há uma obliteração da paranormalidade porque a gente não tem juízo para usar. E eles não vão dar uma granada na mão de uma criança, porque uma hora dessas ela puxa a argolinha. Então, esses quesitos científico, espiritualista, em mundos como a Terra, a ciência e a espiritualidade são retas paralelas que vão se encontrar no infinito. O mundo de regeneração vai encontrar essas duas retas. Mas em mundos mais avançados do que nós, a ciência e a espiritualidade caminham juntas, somam-se, não dividem, apoiam-se. Uma descobre para outra, a descoberta de uma é usada para outra. E eu acho muito interessante a gente entender isso, porque vocês vejam, hoje no planeta Terra, nós já temos, felizmente, muitas pesquisas científicas em cima da mediunidade. Eu posso citar para vocês um trabalho que foi realizado na Universidade de Sacramento, lá na Califórnia, com pesquisadores brasileiros e não brasileiros, a respeito da psicografia, a mediunidade através da qual um espírito dita uma mensagem e o médium transcreve, ou o espírito desdobra o braço do médium e assume o braço do médium e escreve através desse braço. O que esses cientistas fizeram? Pegaram médiums, pediram para estes médiums escreverem de próprio punho
um texto sobre um determinado assunto que foi dado. E esses médiums estavam sendo monitorados através de um SPECT, de um mapeamento cerebral, qual áreas do cérebro estavam envolvidas nesse processo criativo que o médium estava passando. Aí, depois disso feito, registrados todos os registros eletroencefalográficos e de SPECT, as áreas mapeadas, eles pediram para estes médiuns entrarem em transe e que, então, espíritos viessem escrever de próprio punho sobre o mesmo tema. Próprio punho, mesmo tema. Então, nós temos o quê? Nós temos a mesma base, é a mesma pessoa, o mesmo tema e o próprio punho. E o que foi interessante eles anotar, registrarem, é que as áreas cerebrais utilizadas pelos espíritos comunicantes eram diferentes das áreas cerebrais utilizadas pelo próprio médium, provando, portanto, que na psicografia há o concurso de uma mente extrafísica, um ser fora daquela pessoa, daquele médium encarnado que ali está. Isso é um grande avanço, porque ele vem dar uma base científica para o estudo da mediunidade. Uma outra base extraordinária foi feita pelo Sérgio Filipe de Oliveira, extraordinário neurocientista, médico, um amigo que eu tenho um respeito tremendo por ele, que começou a estudar as pineais das pessoas, em autópsia, né? Pessoa morta, autópsia. E ele começou a verificar que existiam cristais de apatita dentro destas pineais. E aí ele começou a fazer uma série de trabalhos, analisando a vida da pessoa, não só a autópsia, mas também por ressonância magnética, né, porque a pessoa está viva, não precisa morrer para se ver os cristais de apatita da pineal dela, com ressonância magnética, ele começou a registrar. E ele verificou, portanto, que cada pessoa tem um determinado número de cristais de apatita numa posição espacial. Aliás, a Sheliana chama isso de mandala pineal, é uma mandala pessoal, que cada um de nós tem um número diferente, uma orientação espacial diferente desses cristais, formando, portanto, uma rede de comunicação. Por que isso é importante? Porque quando nós recebemos uma onda de um espírito comunicante, uma onda, ela é captada pela nossa pineal, e em volta desta pineal tem uma nuvem de elétrons, e esta onda, então, provoca a movimentação eletrônica, deflagrando uma reação, e a onda passa a ser legível para os nossos neurônios, e aí o médium é capaz de transmitir a mensagem. Então, portanto, eu estou citando 2 trabalhos que ratificam cientificamente a mediunidade. A ciência aceita a mediunidade? Não. Mas a ciência aceita a paranormalidade. Sim, por quê? Porque é científico. Então, em planetas, em civilizações de menor alcance, como é a nossa, muito radicalizada, muito polarizada, ainda imatura, infantil, não é? A ciência e a espiritualidade ainda não dão as mãos para caminharem juntas. Mas em civilizações mais formadas, mais maduras, elas já trabalham sinergicamente. Ainda que você possa ter planetas que são predominantemente científicos e planetas que são predominantemente espiritualizados, mas em qualquer um destes mundos você encontra a justa medida da contraparte, porque nós sabemos disso, né? A ciência, como disse o Albert Einstein, a ciência sem espiritualidade é manca e a espiritualidade sem a ciência é cega. É mais ou menos isso que ele disse. Se eu não estou falando a frase certa, me perdoe, mas esse foi o sentido que ele deu. Então, é muito importante que a gente entenda que todos os aspectos de maturação de uma civilização contam para ela ser tida como avançada. Arte, né? A arte é muito importante, a música. Gente, música é matemática, é a linguagem universal. Os seres dos outros planetas conversam entre si através de música, não é? E eles conversam conosco através de música. Quantas e quantas pessoas não falam, nossa, tem um zumbido no meu ouvido, mudou o tom do meu ouvido. Pode ser físico? Claro que pode ser físico. N problemas podem dar esse zumbido. Então, a gente sempre tem que descartar as causas físicas, tem que descartar a ansiedade. Mas se você descartou todas as causas físicas, presta atenção, você pode estar ouvindo as estrelas.
e é assim, né? A gente tem realmente um sinal, um sinal que é uma sublinguagem, são sinais subliminares que são captados apenas pelos nossos neurônios, por áreas do nosso cérebro que a gente nem conhece ainda. Então, a arte é muito importante como cartão de visita do grau de civilização, de civilidade, de avanço de uma civilização. Vamos combinar, né? Atualmente, a gente aqui na Terra tem que pensar 2 vezes antes de apresentar certas músicas, filmes, e etc, etc, etc. Não vamos entrar nisso, que não é o objetivo, mas a nossa arte teve momentos primorosos já, né? Vamos lembrar da Renascença, né? Vamos lembrar de momentos extraordinários que nós tivemos. Não podíamos ir muito longe, não, aqui, ó, no pós-guerra. Músicas lindas, poesias, livros maravilhosos, de repente, bah, teve uma queda vertiginosa em todo o mundo, com músicas, com filmes, com programas de TV, com gibis, induzindo, principalmente nos jovens e nas crianças, uma maturação sexual prematura. Então, amadurece a gônada, você amadurece o eixo hormonal das crianças, mas não amadurece a psique delas. E aí a gente tem o que a gente tem hoje, gente, certo? Então, isso é inconcebível numa civilização avançada. Então, eu estou falando de ciência, estou falando de espiritualidade, falei de arte. E a ética? A ética é a base. Se você não tiver ética, você não consegue se desenvolver em momento algum. Todos estes planetas que são mais avançados em relação a nós, civilização atual da planeta Terra, eles têm na ética a sua bandeira maior. O seu grande panteão é a ética. Não dá para imaginar um planeta como o Parian, que é de onde vem a Sheliana e alguns dos seus companheiros da nave Chandra, comportamento não ético, né? Eles não admitem isso, porque para eles é algo ofensivo. A ética é muito importante. Aí, se a gente parar para pensar, né, nós humanos, muitas pessoas nem conseguem definir mais ética. O que é ética? Eu fiz essa pergunta em várias palestras que eu dei, né? As pessoas ficavam muito, assim, inseguras. Ela vai responder, o que é ética? É comportamento? Ética, bom, a ética é corruptível? Não, não é. A gente sabe, todos nós somos corruptos, né? Não adianta a gente dizer que são os políticos que são corruptos. Os políticos são exatamente como nós. Então, se você vem a 100 por hora, no lugar que você pode andar a 70, quando você sabe que tem radar, se você já tem até mapeado os radares, né, nos Wazes da vida, você freia, aí você passa 50 no radar. Isso é ético? Não, é corrupto. Porque se eu sei que eu tenho que andar a 70 ali, eu vou andar a 70, isso é ético. É o respeito ao outro, é o respeito àquilo que está envolvendo outros seres vivos, né? A gente, infelizmente, não tem ética. Se juntar 2, fala do 3. Junto o 2 e o 3 falam do 1, né? Então, isso mostra que nós todos ainda carecemos muito da compreensão do que seja ética, né? A gente fala muito, eu não minto, eu só falo mentirinha branca, né? Branca, mentirinha branca. Mentira pode ter cor? A mentira geralmente é muito colorida, né? Porque quando você está mentindo, você floreia, né? Até para dar um tom mais de realidade naquilo que você está fazendo. Mas, a bem da verdade, mentir é antiético. Então, você fala com um extraterrestre, assim, quando eu comecei a ter contato com a Sheliana e com o Akhenaton, o Zilok não, mas a Sheliana e o Akhenaton, nossa, ficava aparvalhada, porque você levantava a bola e eles cortavam na sua orelha, né? Assim, assim, eu falava, nossa, eles são cruéis, meu Deus do céu, como eles são duros, né? Como eles são impacientes, né? Como eles são intolerantes, né? Mas não, eles são éticos. A Sheliana me falou que ser franco, para eles, ser franco, ser verdadeiro é muito importante. Eles nunca agridem quem faz a ação. Eles nunca apontam quem faz a ação. Fake news, então, nem se fala, isso não existe para eles, né? Mas quando há um erro no planeta dela, frente à lei ética que rege aquela civilização, eles se reúnem e discutem as consequências da ação, na presença de quem a fez.
Quem a fez participa da discussão. Ele tem a oportunidade de compreender o quanto ele se desviou do caminho de harmonia que eles querem viver. Então, isso é uma coisa extraordinária, né? Porque nós aqui vivemos apontando o dedo uns para os outros, não vivemos? Infelizmente, essa é a realidade, a gente julga o tempo inteiro, não é? E quando a gente está julgando, a gente se esquece que a gente está dando o direito a ser julgado. Não é fato isso? Vocês concordam comigo? Infelizmente, esta é a realidade. A gente dá o direito de ser julgado. E a gente não gosta de ser criticado, mas a gente gosta de criticar. E eu acho que a gente, para poder criticar uma pessoa, a gente tem que viver na pele dela, usar o sapato dela, que aí a gente vai saber o que aperta. Nós estamos num momento de enorme insegurança no nosso planeta, em que existem muitas ações que são, sim, criticáveis. Então, tá ok, você pode não concordar com a ação, mas não emita nada a respeito do irmão humano que fez. Porque quanto mais você jogar raiva em cima daquela pessoa, mais as coisas se perdem, né? Eu não estou dizendo para você ser conivente com o erro, eu só estou dizendo para você que em civilizações avançadas não existe a criticar a pessoa. Há uma análise da ação e de suas consequências. Outro fato importante que a gente tem quando convive com esses seres mais avançados é perceber que para eles não existe polos, existe o caminho do meio. Ah, mas eles nunca vão pensar diferente dos outros. Pensam diferentes, sim, são almas diferentes, são espíritos em crescimento ainda, né? Eu não tive até hoje contato com seres de sétima dimensão, para cima, eu chego até a sexta dimensão, quer dizer, eu conheço seres de sexta dimensão, é o máximo que eu posso chegar, né? E por misericórdia, eles têm esse contato eventual comigo. Você percebe claramente que para eles não é importante estar certo, é importante estar bem. O que faz para você estar bem? Para você estar bem, você tem que estar em harmonia, liberto dos seus medos. Ora, vocês concordam que numa sociedade competitiva, o medo sempre vai ser alimentado? Nós aqui da Terra temos medo de perder o emprego, agora temos medo de morrer, temos medo de pegar o Covid, temos medo de não ter o que fazer amanhã, né? Temos medo do que pode acontecer com a Terra. Então, estão falando aí tanta coisa, como se o mal já tivesse vencido, e já tivesse, é inevitável, vai ter uma nova ordem mundial, é inevitável. Não é assim, porque o homem impõe, mas é Deus quem dispõe. Né? Mas percebam, nós estamos sempre polarizados. A gente raramente está no caminho do meio. E estas civilizações mais avançadas do que nós, elas abrem mão de estarem certas para estarem no meio. Quando todos fazem esse exercício do caminho do meio, a gente aprende a ouvir de um lado e ouvir do outro. E aí a gente faz um critério justo, porque ouve os dois lados e pode escolher uma equalização, uma harmonia, a média. Nós poderíamos aprender muito deles nesse sentido, né? De estarmos todos caminhando neste momento no planeta para um único rumo, que é a solidariedade. O Crispim, que está pedindo para a gente ajudar com cestas básicas, né? Quem está fora do Piauí pode depositar, o Crispim tem um número de conta que a gente pode depositar para ajudar. Solidariedade. Vocês concordam, meus amigos? Se nós estivéssemos nesse instante compreendendo que a solidariedade é a lição que o coronavírus nos impõe, exige que a gente aprenda este período pós, quer dizer, a retomada do crescimento, que vai sim ter um período de recessão, vai ser tão menor a recessão quanto maior for a solidariedade. Olha, nós temos uma senhora que ofereceu para a gente da Casa do Consolador, ela é uma senhora doente, é um grupo de risco, ela está fazendo máscaras para doar para pessoas de rua. É o que ela pode dar, não é? É o que ela está fazendo. A minha mãe, que cuida dos enxovaizinhos da Casa do Consolador, é o Projeto Mama,
que já distribuiu mais de 2.000 enxovaizinhos. A minha mãe, nessa quarentena, está sozinha em casa. Uma senhora de 82 anos está sozinha em casa, porque nenhum de nós pode ir lá, estamos todos nós arriscando a vida dela se formos, né? Então, a gente só coloca as coisas para ela na área, para se limpar, aquela coisa toda, a limpeza. Ela está fazendo enxovaizinhos. Essa semana saíram 12 enxovais para Paraisópolis, é uma grande comunidade aqui da cidade de São Paulo. Então, percebam, nós com pouco, se cada um der um pouco, cria-se uma rede de muito, e a gente não vai ver pessoas sofrendo tanto o desamparo, o desespero, a agonia, não é? Então, em planetas de civilizações mais avançadas, é inimaginável. Isso não existe. Mas existe doença em planetas mais avançados, em planetas que já são de regeneração? Tá, vamos falar o que é um planeta de regeneração, né? Vamos falar o que é um planeta de regeneração, o que é um planeta de expiação e provas. Nós aqui da Terra estamos vivendo um estágio chamado expiação e provas. O que é expiação e provas? É isso aqui que vocês estão vendo. Desigualdade, injustiças, entre aspas, porque não existe justiça, desigualdade, miséria, fome, doença, prevaricação de poder, não é? Animais sendo torturados, a natureza sendo destruída, não é? Isso é um planeta de expiação e provas. É habitado por seres imaturos, como nós, que estão principiando as suas evoluções. Nós temos só algumas centenas de encarnações, não apenas na Terra, mas em outros mundos semelhantes à Terra. Então, nós estamos, nesse momento, nós somos ainda imaturos, nós somos bebês, alguns são crianças de 5 anos, outros já estão na pré-escola, outros já estão alfabetizados, mas nós, como civilização, ainda temos que entrar na adolescência. Então, neste momento, nós estamos no infantil, no pré e no primário. Palavras antigas, porque eu sou antiga mesmo. Então, esse sistema que nos caracteriza não existe em planetas de regeneração, por exemplo, que é o estágio de Pária, o planeta da Sheliana. Lá não tem doença, lá não tem miséria, lá não tem guerra, lá não tem conflitos. Existem conflitos de ordem moral, individual, que a coletividade procura resolver, dando apoio para quem erra. Tá? Eles não apontam, como eu já falei para vocês, eles não costumam apontar. Mas isso é um passo avante para nós. Mas vejam, é mais um fator que a gente pode aprender com eles. A alimentação, né? A alimentação deles é muito distinta da nossa. Esses planetas de civilizações mais avançados, eles já nem usam alimentação oral, eles alimentam-se de prana, né, ou de fluido cósmico universal. A alimentação deles é energia, eles absorvem pela respiração e todo o metabolismo deles vai por aí, porque são corpos mais leves, comparado com o meu é bem mais leve mesmo, são corpos mais leves, sem sistema digestivo ou sistema digestivo rudimentar, como a Sheliana nos explica, sem vesícula biliar, sem intestino grosso, né, que é só absorção mesmo, as glândulas são maiores, né, todo aparelho endócrino é maior, a rede neuronal deles é muito maior, os cérebros deles são maiores, e quem já viu um ET sabe disso, todos os ETs são mais cabeçudos do que a gente, né, eles têm mais frontal, a conformação da cabeça é maior, porque eles também são bem mais altos, então a cabeça não fica desproporcional, mas eles todos têm um volume cerebral maior que o nosso, tem mais, as redes neuronais deles são mais intensas. Para vocês terem uma ideia, pessoal, tem um trabalho bárbaro chamado Projeto Conectoma Humano. O que é o Projeto Conectoma? São as conexões das nossas redes neuronais. Nós temos entre 86 e 100 bilhões de neurônios. E a gente não faz ideia de quantas conexões existem. Eles conseguiram estudar, esses cientistas desse projeto, as conexões que existem num ascaris, por exemplo, no verme, redondinho, sabe? Um nematóide, né? Uma minhoca, um ascaris, que tem 300 neurônios. Existem 7.000 conexões entre esses 300 neurônios. Projeta isso para 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Imagina, gente, quando nós tivermos condições de utilizar 1/3 disso. Imagina o que nós vamos ser capazes de fazer, não é? O quanto nós não estaremos avançados em todos os sistemas.
Isso já é verdade para quem mora em planeta de regeneração. Por exemplo, o planeta da Sheliana, lá eles têm comando de quase 50% do sistema neurológico deles, né? O cérebro é quase 50% ativado. Aí você fala, mas espera um pouco. A Sheliana é um ser de quinta dimensão consciencial. O planeta dela já é regeneração plena. E eles têm só isso de atividade cerebral? Pois é. Imagina, então, essa máquina em mentes superiores, em civilizações que nem mais corpo físico tem. Só que isso é muito irreal para nós. As civilizações que têm que servir para a gente como referência são aquelas de regeneração e prova. São aqueles planetas de regeneração plena. Por que eu falo regeneração e prova? Porque todo planeta que sai de expiação e prova, ele passa por um período bem longo de regeneração e prova. Não tem mais a expiação, é regeneração, ou seja, recuperação moral desses espíritos, com um período de provações, um período de provas em que o espírito prova a si próprio, em que a civilização é provada como um todo, para aferir se o seu grau de maturidade já chegou a um nível aceitável. Então, é muito importante que a gente entenda que todas as facetas do desenvolvimento são importantes, né? É importante você não comer irmãos animais? Sim, é importante. Por quê? Porque é respeito à vida. Né? Quando você come um vegetal, uma fruta, uma alfacinha, um vegetal qualquer, você não está matando o vegetal, né? Ele é capaz de ter o seu pezinho, ele vai continuar, né? Quando você usa a árvore, você está matando a árvore, não está? Para você construir, para você fazer alguma coisa, você está matando a árvore. Então, esse canibalismo que a gente tem em relação aos demais habitantes planetários, e eu tenho que falar também dos minerais, né? Porque os minerais são trabalhados ao extremo. Não é errado tirar os minérios da terra, faz parte, todas as civilizações usam. Tem civilizações que ficam fazendo isso em asteroides. A mineração em asteroides, ela é bastante usada por nossos irmãos estelares, né? Aqueles evoluídos e aqueles não evoluídos, entendeu? Então, os asteroides, eles são ricos em minérios, é bastante utilizado isso, né? Mas a mineração que não destrua, a mineração que respeite o meio ambiente, tudo isso é um corolário, tudo isso são pedaços de um quebra-cabeça que vão se montando para quando esse quadro estiver montado, você vai ver uma coisa só, vida, harmonia, é vida, vida em harmonia, que é justamente o que nós aqui da Terra não conseguimos. Então, quando você conversa com seres de outros mundos, seres mais avançados do que nós, assim, a diferença de referências é muito grande, entendeu? Por exemplo, a gente aqui, nós todos, humanos, somos, há exceções, é claro, sempre exceções existem, mas a gente sempre vai tentar puxar a brasa para a nossa sardinha, né? A gente sempre vai tentar ajeitar a situação para a gente ficar de alguma forma bem na situação, obter alguma vantagem ou algum lucro, não ilegítimo, mas alguma coisa que nos favoreça. Você estuda muito para você ter condições de ter remunerações melhores, posições melhores, um horizonte mais vasto, saber mais coisas, aprender mais coisas, não é? Ou você, de qualquer forma, todos os investimentos que a gente faz, e olha, até essa última geração aqui, já não é mais, né? A geração dos anos 90 para frente já não é mais, mas até a geração dos anos 80, nós éramos criados e treinados para bem suceder, não é? Não é uma verdade? O que é bem suceder? Você ter sua casa, você ter seu carro, ter apartamento na praia, ter casa no campo, viajar, poder ir em teatro, cinema, comer em bons restaurantes, ter roupas de grife, consumo, 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 consumo. As crianças, a formação escolar das crianças trabalha apenas o lado esquerdo do cérebro, o hemisfério esquerdo do cérebro, não trabalha a criatividade, quase que não trabalha a criatividade. Não é? Por isso que tantas crianças nascidas a partir dos anos 2000 não encaixam na escola. Por quê? Porque elas são criativas, elas são espíritos mais livres, elas não conseguem encaixar nessa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Entenderam? Então, por isso que os professores estão malucos,
né? Os professores, a quem cabe hoje a formação moral e a informação, a formação cultural. E a formação moral era dependente da família, tem que ser dependente da família, é onde a criança vive, né? Dali que tem que vir o seu apelo moral, né? Mas acaba caindo no colo dos professores. Então, você vê crianças hoje, e olha, nós temos crianças hoje de 13 anos, 12 anos, que não tem capacidade de ler um texto e interpretar. Mas por quê? Porque não lê. Ler não é o hábito da leitura, não é, sabe, é muito, ler, né? Eles preferem joguinhos eletrônicos, preferem a parte eletrônica, é rápida, o cérebro deles é muito acelerado. Mas ler não é essencial. A gente não pega a literatura de uma forma de trazer um universo para a palma da mão da gente. Então, essas civilizações mais avançadas, eles não têm essas redes sociais como a gente tem aqui. Eles se comunicam muito bem, não tem que bloquear amigo, não tem que excluir amigo, nada disso, porque isso não existe na normativa deles de convivência, mas eles não têm redes sociais, né? Eles passam muito tempo conversando. Por quê? Porque eles não valorizam ter, eles valorizam ser, e ser significa conviver. Então, nós aqui do planeta Terra sobrevivemos, a maior parte de nós apenas e tão somente sobrevive, e eles vivem. Esse, para mim, é o maior gancho, a coisa que eu mais aprendi com eles de ver. Eles vivem. Eles não têm medo do futuro, eles vivem o hoje, vivem o agora. Eles não almejam possuir, eles almejam se controlar. Eles almejam correlacionar-se com pessoas que pensam e sentem como eles. É inimaginável para eles situações como a África, onde os nossos irmãos estão lá largados, onde a gente vê coisas muito ruins. Eu tenho conversado muito com amigos de Angola, que têm me retratado assim, assustador o que a gente vê, não é? E não é só lá, a gente sabe disso, né, pessoal? Então, vejam, nós aqui estamos correndo desenfreadamente, estamos vivendo o futuro, a gente vive amanhã, ai, no final do mês eu tenho que pagar a conta, ai, não sei o quê, ai, meu Deus, e aí, aquele cara que é o meu lugar no trabalho, ai, meu Deus, eu vou ter que fazer, eu vou ter que acontecer, e a gente está sempre se tensionando. Nós todos estamos viciados em adrenalina, a noradrenalina, está aí, distúrbios de ansiedade, síndromes do pânico, pessoas com depressão. Você não encontra isso em mundos mais avançados. Civilizações que têm uma equalização de tempo. Então, aqui está o tempo a trabalhar. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. E aqui é o tempo para eu trabalhar para mim, para eu me melhorar, para eu me descobrir, para eu me conhecer. E aqui é o momento de eu conviver com os seres com os quais eu tenho mais afinidade. E aqui é o momento de eu me distrair. Eles têm tudo muito bem equalizado. Gente, a coisa que eu acho mais importante, eles vivem o agora, eles vivem o presente, eles não se projetam para futuros que talvez não venham a existir. Porque, na verdade, a física quântica ensina isso para a gente, não ensina? O futuro, existe uma gama de possibilidades. Não é? E você tem o quê? Você tem o passado, que é uma energia que já se concretizou, e você tem o presente, que é o que você está vivendo agora. As decisões do presente é que vão indicar o futuro. É como se você estivesse andando numa estrada, e aí você tem uma bifurcação. Qual caminho que você escolhe? Você escolhe este caminho da direita? Todas as possibilidades do caminho da esquerda deixam de existir. E todas as possibilidades do caminho da direita se abrem. Aí você vai andando, você vai encontrar outra bifurcação. Aí você escolhe ir pela esquerda nessa segunda bifurcação. Todas as possibilidades da direita desaparecem, todas as possibilidades da esquerda se abrem. Então, o futuro é construído a cada segundo por nossas escolhas, por nossas decisões, pela nossa energia. Em suma, nós estamos criando a realidade que estamos vivendo. Esta pandemia maluca que está trancando a gente em casa e que está matando muita gente, meus amigos diriam, eu infelizmente sou grupo de risco, eu não posso estar na linha de frente, mas eu estou trabalhando voluntariamente na missão Covid, junto com mais
quase 800 médicos, né, numa iniciativa extraordinária de 2 médicos, a gente atende pessoas do Brasil inteiro, é real, sabe, é real. Nós perdemos já vários amigos nesta pandemia, morreram mesmo, né, então é uma coisa séria esta pandemia. O que essa pandemia é só para matar gente? É o ceifador, como o plano espiritual avisou a gente em 2018, eu estava aí em Aracaju dando participando de um congresso extraordinário em Aracaju, de ufologia e espiritualidade, e isso foi falado pelo doutor Espanhol, que haveriam 3 ceifadores. Então, ele falou assim, quando os educadores vieram, eles foram ignorados ou mortos. Então, agora vem os ceifadores. Você fala, meu Deus, né? E a Sheliana e o Espanhol já vem falando há uns 4, 5 anos de viroses que viriam, de pandemias que viriam. O que essa pandemia está fazendo? Trancou todo mundo em casa. Pelo menos, deveria ter trancado todo mundo em casa. Por quê? Para as pessoas não se contaminarem? Não. É para as pessoas não morrerem? Sim. Mas quem tem que morrer está morrendo? Sim. Então, por que eu tenho que ficar em casa? Porque o sistema de saúde de nenhum país, de lugar algum do mundo, tem condições de ter tantos casos gravíssimos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. É uma saturação dos sistemas de saúde. Então, mas a maioria das pessoas que pega o Covid tem só um sintoma leve? Sim. E aqueles que têm o sintoma mais grave? É um volume grande, né? Vejam as estatísticas aí, vejam o dashboard da Universidade Johns Hopkins, e vocês podem acompanhar dia a dia a evolução, né, do coronavírus. Por que ele tirou a gente da rua? Para proteger, para a gente preservar o sistema de saúde? Não. O ceifador, esse ceifador primeiro, ele veio para fazer a gente viver o presente, viver o agora. Sem correria, sem buscar o ter, você despertar para o ser. Vida em família, olha, não estava tendo, né? Vamos combinar. Era mais frequente você estar num grupo de pessoas e cada uma com o celular na mão, ali no Instagram, no WhatsApp, não é assim? A gente estava almoçando, questão de um tempo atrás aí, já não lembro quando, almoçando aqui em São Paulo, e na mesa do lado estava uma família comemorando o aniversário de uma senhora idosa, né? Eu parei para prestar atenção, todo mundo no telefone, menos a velhinha. A aniversariante estava lá, comendo sozinha, porque estava todo mundo no celular, ou no iPad, sabe, gente? No tablet, né? Então, é assim, essa parada obrigatória por uma causa de mau planejamento no mundo inteiro, ok? Ela é uma forma da gente acordar para muitas coisas importantes. Quem eu sou? O que é que eu realmente preciso para ser feliz? Porque é isso que as civilizações avançadas vivem. O que é que, de fato, eu preciso para ser feliz? É possuir? Eles não possuem. No planeta da Sheliana, eles não têm nada. Tudo é de todos. Então, por exemplo, a casa da Sheliana, que ela construiu com o companheiro dela, para a família dela, etc. e tal, quando eles se forem, a casa vai ficar lá. É do herdeiro? Não, provavelmente o filho dela nem fica em párea, né? É para quem pegar. Por quê? Porque é legal. Eu usei, gostei, amei. Agora eu não preciso mais. Vem alguém aí e pega. Mas ele não construiu. Não, foi a civilização que construiu. Entenderam? Esse desapego. Então, o que nós temos que aprender com eles é o desapego de coisas passageiras, aquilo que a gente não leva para a eternidade não deve ser valorizado, não deve ser escravizante. E, meus queridos, nós estamos escravizados da 3D, né? Nós estamos escravizados deste sistema de consumo que se abastece do consumo, né? Agora está todo mundo desesperado, mas todo mundo sem emprego não vai consumir. Veritas, né? Mas a China fez isso para dominar o mundo. Gente, ela já domina. Todo mundo come na mão da China para comprar coisas, não é? Ela vende para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, ela é dona de coisas que não deveriam nunca terem sido vendidas para estrangeiros, não é fato? E, assim, quem vai perder mais com o pessoal em recessão? A China. A gente vai parar de comprar.
Então, a gente tem que entender que os ensinamentos de civilizações que já passaram pelo que nós estamos passando agora é justamente valorizar aquilo que nós vamos levar para a eternidade. Aquilo que fica na presente vida tem o valor da presente vida, e ponto. E se isso vai fazer você perder a sua paz, a sua harmonia, a sua saúde, abre mão, porque não vale a pena. Quando a Sheliana começa a falar dos sistemas de governo, o planeta dela é um triunvirato, né? São 3 pessoas que governam. Eu inicialmente achei aquilo uma loucura, hoje eu já não acho, é fantástico. São 3 pessoas de escola, acima das demais, pelo bem maior realizado, pelo trabalho em prol do todo realizado, não é? Lá não existe política, e elas, em triunvirato, tomam todas as decisões. E como elas são moralmente superiores, as pessoas adoram, apoiam, mas também discutem, porque quando as pessoas fazem alguma coisa que elas não concordam, as pessoas cobram. Olha que legal, uma cobra de boa, né? Então, você imagine-se, você vivendo, dando valor para ser e não para ter. Olha que mudança. O que eu preciso de fato para ser feliz? Eu preciso de saúde. O estresse da vida moderna me dá saúde? Não. Ficar zangado me dá saúde? Não. Alimentar a ansiedade me dá saúde? Não. Comer chocolate me dá saúde? Não. Eu preciso disso? Ah, mas eu estou encarnado, tenho que pagar minhas contas. Exatamente, você tem que viver de uma forma mais tranquila, mais simples, mais eficiente, sem ser escravo do sistema. Quanto mais desapego você tiver, mais vantagem você vai ter. Tudo isso que eu estou expondo há quase 1 hora é o que a gente pode aprender com seres, civilizações que já passaram pelo que a gente está passando, algumas com guerras terríveis, aprenderam, outras com destruição do próprio planeta, como é o caso da civilização de Parian, o próprio planeta foi morar em outro cantinho, outras com doenças dizimantes. Percebam, todas aprenderam através da dor. Todas, não. As civilizações, a Sheliana diz, na constelação de Sírius, tanto A quanto B, que aprenderam pelo exercício da fraternidade. Imaginem, meus amigos, se por acaso, porventura, na Revolução Francesa, cujos ideais vieram de fora, igualdade, fraternidade, liberdade, nessa ordem. Porque se não formos todos iguais, não seremos fraternos. Se não formos fraternos, não estaremos livres. Então, se eu não encarar todas as pessoas como meus reflexos, eu não consigo praticar fraternidade. Por quê? Porque eu vou me defender e para me defender eu vou atacar. E se eu não praticar fraternidade, eu vou ter medo. Se eu tiver medo, eu não vou estar liberto. Porque o que nos mantém amarrados a um mundo de dor é o medo. É o medo que nós temos dentro de nós. E algumas pessoas nem consciência têm, mas disfarçam o medo em ignorância, em violência, em corrupção, em comportamentos aberrantes, não é? Em egocentrismo, todas essas coisas que a gente sabe, né? Que infelizmente fazem parte de seres imaturos como nós ainda somos. E quando você parte para essas civilizações que nós tivemos a Revolução Francesa, se não tivesse descambado para a violência, podia ter começado ali a transição planetária do planeta de regeneração, hoje nós já seríamos planeta de regeneração, talvez a gente não estivesse aqui, certamente a gente não estaria aqui, mas percebam como a Terra poderia ter evoluído. Então, existem planetas, pessoal, que na Revolução Francesa deles, entre aspas, entendam, entre aspas, é um símbolo só, eles conseguiram fazer o salto quântico e caminharam para a evolução sem sofrimento. A Sheliana sempre diz que uma raça hostil tem uma transição planetária dura,
mas uma raça branda, uma raça fraterna, uma raça desperta, tem uma transição planetária suave. Está nas nossas mãos, como esteve nas mãos deles, decidir qual é o tipo de transição que a gente quer. Está nas nossas mãos, como esteve nas mãos dele, determinar para que lado a gente vai. Não está nas mãos de outras pessoas, é nossa. E eu vou continuar falando com vocês, está acabando a minha bateria. Mas, na verdade, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente fez, e tem que fazer ainda, tem que caminhar para frente, porque infelizmente nós ainda estamos muito primitivos, é a parte mais importante do salto quântico que a gente vai dar. E é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos entender que fora da fraternidade não há salvação. Como os nossos irmãos extraterrestres aprenderam. Essa é toda a sacada. Isso é o que a gente tem que aprender com eles. A ciência, a espiritualidade, a arte, tudo, o sistema, o regime de governo, tudo isso muda a partir do momento em que nos tornarmos fraternos. Tudo. Então é isso, meus amigos. O que nós podemos aprender com quem está na nossa frente é que fora da fraternidade não há salvação. E que se eu não me amar, eu não amo o outro. Se eu não me compreender como um ser frágil e vulnerável, que ainda vai errar milhares de vezes antes de acertar todas, eu não vou me perdoar. E se eu não me perdoar, eu não me amo. Eu me compreendo, eu me perdoo, eu me amo. Perdoar, nesse caso, não quer dizer que você vai se tornar seu cúmplice, tá? Quer dizer apenas que você não vai carregar remorso, não vai carregar culpa. Você vai fazer do arrependimento, da sacada, uma alavanca para você ir para frente. Agora, vejam bem, nós estamos imersos nesta família, que é a humanidade terrestre, por pura afinidade. Se eu puder me compreender como um ser frágil e vulnerável, que ainda vai errar muito antes de acertar, eu tenho que estender essa compreensão para o outro, que é o meu reflexo. Se eu conseguir me perdoar, eu tenho que estender, porque eu compreendo, eu tenho que estender esse perdão para o outro. E mais, eu tenho que pedir perdão pelos meus erros. E quando eu conseguir me amar, porque eu me perdoo, aí eu vou conseguir amar os outros como eu me amo. E a gente se ama, tá? Ah, mas eu não me amo, eu não gosto de mim. Você se protege. De qualquer forma, você se protege. Então, compreensão, perdão e amor tornam a base de qualquer sociedade bem mais segura. Essa é a lição que a gente pode aprender com os nossos irmãos de fora. E agora, então, Lauzide, vamos responder perguntas? Olá, muito boa palestra, excelente tema. Vamos sim, eu vou aqui selecionar algumas perguntas. Ok. Da live. E gostaria que as pessoas postassem as perguntas para que eu possa colocar aqui na telinha, ok? Vamos lá, pessoal. A Virgínia Ramos, Lauzide, está falando que ela tem zumbido no ouvido que muda o tempo inteiro. Virgínia, eu não sei se você já procurou um otorrino para ver se você não tem algum problema no seu aparelho auditivo. Se você já procurou e não tem, você está captando ondas dos outros planos mesmo. Vamos lá, pessoal. Façam as suas perguntas para que eu possa colocar aqui. A Adriana Tenório está perguntando quais são as causas de desencarne no planeta de regeneração. É prazo de validade vencido. A Xelena disse que no planeta dela não tem doença, né, Lauzide? Lá eles não ficam doentes. Por que você morre, né? Se você não fica doente, você vai morrer do quê? De acidente? Ela falou que não. Lógico, como nós, o DNA deles é programado para aquele corpo funcionar X tempo. O planeta dela, eles vivem cerca de 300 anos, né? Mas a órbita deles é mais curta que a nossa também, mas seria alguma coisa similar a 300 anos nossos aqui da Terra, tá, Lauzide? Os 300 anos é simbólico, como se fosse para nós aqui da Terra. E quando está se aproximando aquela data,
não têm medo de morrer, eles têm tranquilidade nesse aspecto, que para eles a morte não existe, eles compreendem muito bem a passagem multidimensional que é feita, né, quando você encarna e você desencarna, mas é quando eles, por exemplo, se um espírito sente que ele não tem mais nada para dar para aquele planeta, para aquela civilização nem para outras, e aquela civilização também não tem mais nada para dar para ele pode optar e ele simplesmente eles comandam lá os vídeos, olha que loucura. Eles comandam o sistema cardiorrespiratório e eles podem provocar uma parada cardiorrespiratória, se desligam. Eles conseguem desligar o corpo, né? Mas eles têm prazo de validade como nós também. São muitas perguntas aqui no momento, tá? O pessoal está interagindo bastante, deixa eu selecionar aqui algumas, só um momento só. Posso responder enquanto isso? Sim. A Alejandra Rivero perguntou onde está a nave da Juliana. Ela está em órbita da Lua, está na face oculta da Lua. Quando ela vem para cá, ela vem num caça, que é uma nave menorzinha, que fica orbitando a Terra, então ela desdobra e vem aqui para trabalhar com a gente. A Melissa Moreira está perguntando aí na tela, qual a maneira mais eficaz de nos colocarmos dispostos, disponíveis para comunicação com nossos irmãos extraterrestres? Olha, Melissa, até 2010, tanto o avistamento como contato com eles era DNA dependente, até 2010. Eu sempre defendi muito isso, que era DNA dependente. A partir de 2010, essa história mudou. Por quê? Criou-se um inconsciente coletivo, né? Mais pessoas acreditam, mais pessoas sabem. A hipnose, que era bloqueadora do contato com estes seres de outros mundos, deixou de ser restritiva, ela não é tão bloqueadora, quer dizer, ou o nosso cérebro aprendeu a se defender e impede esse bloqueio, ou propositadamente eles também não bloqueiam mais da mesma eficácia que faziam antigamente. Então, as pessoas falar, lembrar, e isso formou um inconsciente coletivo. A partir de 2010, se você tem afinidade, quer dizer, você tem certeza da existência deles e da presença deles aqui na Terra, já é condição sine qua non ou pré-requisito para você poder avistar naves e ter contato psíquico com eles, né? A Sheliana sempre nos ensina que quando a gente vai dormir, que a gente está entrando naquela sonolência, que é a ona alfa, se a gente quer, a gente se ver dentro de um cilindro azul e dizer, estou pronto para o projeto Nova Terra. E olha, muita gente vai mesmo, tem contato, vai para a nave e relata isso. Eu vi um ET e tal. E tem muita gente que fala assim, olha, Mônica, eu entrei no cilindro azul, de repente apareceram seres no meu quarto, eu fiquei apavorada e não quis mais ir. É lógico, a gente sabe que eles são diferentes, eles não são adâmicos como nós, existem outras etnias, não é, aí na nossa galáxia, então, mas é um efeito, o que eu digo, para você ter contato com eles, trabalhe a sua expansão de consciência, trabalhe a sua libertação do egoísmo, porque eles buscam essas pessoas, tá? Então, aí a pergunta do Carlos Carvalho, que planetas do nosso sistema solar têm nos ajudado a nossa evolução e como? Olha, o que nós sabemos que Vênus já é quase um planeta feliz, então os seres de lá já não têm mais corpo físico, né? São muito avançados, eles são confederados, então eles trabalham avidamente, como trabalharam na época que vieram aqui ter com os Incas, trabalham avidamente para nos ajudar. O pessoal de Marte, que já é um planeta de regeneração, depois da hecatombe que eles fizeram lá, da encrenca que eles fizeram, eles avançaram muito como civilização, então eles também nos apoiam nesse momento da nossa transição, mesmo porque a gente é perigoso para eles, né, pela proximidade. Podemos falar que o povo de Júpiter, quando eu falo povo de Júpiter, eu estou falando o povo das luas, de alguma das luas de Júpiter, não é? E também a civilização celeste que vive no próprio Júpiter, como Saturno, trabalham bastante para nós. Há quem diga que Urano também tem uma espécie, lá é uma civilização felina, que é mais avançada também trabalha para a gente, tá? Então, do nosso sistema solar seria isso. Lauside?
Que planetas do nosso sistema solar têm nos ajudado? Eu já respondi. E como é com vibração? Com vibração, com apoio espiritual, não é? Com interrelação íntima, tanto com o plano de diretrizes planetárias, quanto com artes, cultura e ciência, para nos ajudar na progressão daqui. A Roseli pergunta, é errado eu desejar ter um salário maior para poder ampliar um trabalho social? Seria um atraso esse meu pensamento? Rose, é o seguinte, ó, Rose Kelly, se a gente for esperar condições adequadas de temperatura e pressão para trabalhar socialmente, a gente não vai trabalhar. A gente tem que fazer o que tem. Não é errado de forma nenhuma você querer ter um salário maior para poder ampliar o seu trabalho social, mas não vincule uma coisa a outra, tá? Porque na hora que você vincula, você se torna escrava do sistema, entendeu? Então não é um atraso seu, de modo nenhum. Fátima, como funciona o tempo no planeta da Sheliana? É hora, dia, mês e ano? O tempo aqui na Terra está passando muito rápido. Como explica essa rapidez louca? Lá eles têm um calendário também solar, então é por rotação e translação. Eles têm exatamente isso, né? Embora eles não sejam escravos do tempo, lá eles não trabalham por horário, eles trabalham por meta. Então é diferente, eles não têm, domingo é o dia de descansar, isso eles não têm. Eles trabalham, prazer, para eles trabalhar é um prazer. Eles gostam muito de produzir, de estar juntos. Então, é diferente. Eles têm este calendário, o ano calendário deles existe, similar ao nosso, pelo que eu entendi dela, não é? Mas não é, eles não são amarrados a isso. O tempo aqui na Terra não é que ele está passando rápido, na verdade, acelerou a energia, a psicosfera está muito densa, a gente se sente muito afogado, muito apertado, então isso faz com que pareça que está tudo acelerado. Mas o dia continua tendo 24 horas. Mas os cientistas falaram, o dia continua tendo 24 horas. O relógio está aí mostrando. O que acelerou foi a energia planetária. Ok, a Mônica, esse enxame de transição de carreira tem a ver com a nova Terra? Como driblar a insegurança na transição da carreira? Faz sentido fugir para campo, plantar sua comida, ou assim... Uma carreira só hoje é algo para ser multifacetado. Aliás, nós estamos começando a viver a época da multifaceta, né? Eu quebrei um contrato que eu tinha aí muito bom, que eu tinha um salário bom, com todas as garantias CLT, para poder praticar a medicina que eu quero. E o que aconteceu? Quarentena. Né? Então, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas é aquela jogada, quer dizer, o que eu vou fazer, o que vai me deixar feliz? Vai demorar um pouco mais. Vou ter que viver bem mais simples. Ok, então nos deixam felizes. Entendeu? O novo, ser um ser multifacetado, é ser um ser da regeneração, né? Muitas pessoas têm me perguntado se é melhor deixarem as grandes cidades e irem para o campo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, sigam exatamente o que o seu coração lhe disser, porque isso é sua decisão, é sua escolha. Há anos atrás, eu e a Margarete, conversando com a Sheliana, a gente falou para ela, olha, Sheliana, a nosso ideal é fazer um hospital holístico, onde as pessoas possam ficar, se tratar e estar em contato com a natureza, tal, e a gente vai para o interior. Ela falou, certo. Quer dizer, vocês foram treinadas durante gerações para o momento do caos, e agora que o caos vai chegar, vocês vão fugir? Então, nós não, entendeu? Quer dizer, aonde você vai poder ser mais útil? Esse tem que ser o seu foco. Aonde eu vou poder ser mais útil? Porque nós não podemos priorizar o eu. É a hora da gente priorizar o nós. Aonde eu vou ser mais útil? E a nossa escolha tem que ser baseada nessa resposta. Posso ir, Lauzide? Existem seres de outros mundos que querem o nosso mal? Eles querem, na verdade, sugar a Terra. E existem seres de outros mundos que estão presos aqui na Terra, como nós, que compõem o governo oculto de várias etnias, tá? Não são só draconianos, tem de outras etnias, tem adâmicos, tem zeta-reticulianos, tal. Eles querem manter o poder sobre nós, eles fazem isso, manter o poder, né? E nós, infelizmente, somos vistos como gado para eles, né?
realmente como gado, manipuláveis, eles nos manipulam porque eles detêm o poder de todas as coisas fortes do mundo, e a gente nem sabe, já está mugindo a favor deles, entendeu? Última pergunta. Vamos Oi? lá, agora a última pergunta. Vamos lá. Nessa transição planetária para a quinta dimensão, como vai ser esse avanço para os seres intraterrenos da Terra, já que hoje eles já são bem mais evoluídos do que os seres da superfície? Olha, na verdade, gente, essa evolução para a quinta dimensão é consciencial. A gente vai continuar tendo corpo físico tridimensional e nós vamos continuar trafegando no plano umbralino. Só que quando a Terra for de fato um planeta de regeneração, não vai ter mais o plano mais denso, que é o umbral grosso, que é onde existem os irmãos do governo oculto, aqueles trevosos mais bravos, né? Por um período ainda vai haver um umbral médio, que é onde estão os espíritos mais materializados, reféns das suas culpas, reféns de viciações de todos os tipos, inclusive de comida, aquela coisa tal. Depois de um tempo, depois que realmente entrar em regeneração, nem esse plano vai haver mais. Aí, o terceiro umbral, que é onde estão as colônias, e a quarta dimensão, este vai ascender para uma quinta dimensão. Mas, gente, vai uns 1000 anos aí até chegar nisso. Quer dizer, 1000 anos está escrito na Bíblia. Eu estou só repetindo, não sei quanto tempo vai demorar, porque vai depender das escolhas, né? O Emmanuel diz que por volta de 2057, a Terra seria um planeta de regeneração. Tomara que assim seja, né? Tomara que por volta de 2057 realmente a gente seja. A Joana de Ângeles diz, através do Divaldo, que em 2025 está programada o nascimento de 250 mil espíritos de luz na Terra. Então, é um influxo, gente, é uma massa crítica, né? Juntando com o que tem aqui, bum, não segura mais. Então, tá perto, daqui para 2025 tá perto. Essas crianças nascendo em 25, em 57, gente, vão estar com 22 anos, né? 32 anos, perdão. Então, quando eles vão estar começando a governar o mundo. Então, talvez seja realmente esse prazo que a Joana de Ângeles e o Emmanuel deu, seja alguma coisa legal. Então, o que é certeza, tá? O umbral grosso sai assim que nós entrarmos realmente na nova Terra, que começarmos a vibrar numa sintonia mais elevada, o umbral grosso sai, o umbral médio ainda fica, para aí ele ser, pela encarnação consecutiva desses espíritos e pelo exílio de tantos outros espíritos daí, acaba a gente ficando realmente, acaba o plano umbralino e a gente passa a ser a parte encarnada tridimensional e a parte espiritual já quintessenciada. Agora, os intraterrenos, alguns são mais evoluídos que nós, outros não, tá? Não tenham essa ilusão, não. Tem gente lá que é da patada também. É gente como a gente. Os que são de quinta dimensão certamente nos apoiaram bastante. Bom, quero agradecer a todos aí pela presença, doutora Mônica de Medeiros, ao Crispim, por essa live maravilhosa. Quero também anunciar que houveram vários pedidos e Crispim resolveu agora que nós teremos o segundo Fórum de Ufologia e Espiritualidade do Piauí entre os dias 11 e 14 de junho de 2020. Então, nós teremos agora a segunda edição, logo em breve. E agradecemos a todos a presença, a participação e o esforço para ajudar os nossos irmãos lá no interior do Piauí e do Maranhão. Ajudem, por favor, o canal, as pessoas, é importante, ok? A todos, uma boa noite, obrigado aí pela participação, obrigado, doutora Mônica, mais uma vez, né? E então, encerramos agora a nossa transmissão da nossa live. Que Deus esteja com todos nós. Vamos ajudar o pessoal do Piauí e do Maranhão, gente.
Vamos ajudar, vamos apoiar o Crispim. Vamos sim. Um beijo no coração de todos. Às 20 horas, a live aqui no nosso canal com a Sheliana. Beijo, todos fiquem em paz. Feliz Dia das Mães!